Abra a tua Bíblia. Vamos seguir na nossa exposição panorâmica da carta aos Colossenses. Chegamos hoje no capítulo 3 de Colossenses. E o título dessa exposição é Uma Vida Ligada em Cristo e nas Coisas do Alto. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez aqui nesse culto tivemos a chance de ler uma pequena porção das Sagradas Escrituras. Mas agora nós dependemos da atuação do Espírito Santo para que consigamos compreender a Tua palavra, a Tua vontade, ó Deus. Que todas as minhas limitações não sejam suficientes para impedir a Tua igreja de ser edificada mais uma vez pela Tua palavra e o Teu nome glorificado aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 3 de Colossenses marca a parte da carta com mais exortações práticas, conselhos práticos. Paulo dedicou essa parte de sua carta a ensinar os crentes da igreja de Colosso como deve viver um verdadeiro cristão. Não é apenas uma carta teórica tratando de doutrina, o que é muito importante, mas superamos uma primeira parte teórica, teológica da carta, que foi semana passada, quando falamos da necessidade da união do crente com Jesus. Semana passada, nós tratamos de um assunto teológico, que é a união mística do crente com Cristo. Aprendemos semana passada, na primeira exposição dessa série, que tudo na nossa vida vai depender do conceito que nós temos a respeito de Jesus. Se para você Jesus é um cara legal, você vai ter um tipo de vida e vai reagir de uma forma, principalmente nas horas da adversidade. Agora, se para você Jesus é Deus eterno, a sua reação vai ser diferente. Se para você Jesus foi um bom homem, foi o maior psicólogo que já existiu, você vai reagir de uma forma quando a adversidade chegar, quando a tragédia te abater, quando a incerteza
a insegurança chegar no seu coração, quando se vê diante dos grandes desafios da sua vida. Agora, se para você Jesus é Deus onipotente e eterno, a nossa reação vai ser diferente. O mundo pode entrar em colapso, que a igreja vai permanecer de pé. Todo mundo? Não. Somente aqueles que têm uma visão bíblica, um conceito bíblico, uma definição bíblica a respeito da pessoa de Jesus. Todos os outros terão sérios motivos para entrar em desespero, menos aqueles que conhecem o Deus o qual serve. Isso vimos semana passada. Ainda tratando do problema dos colossenses, Paulo agora vai trazer conselhos práticos. Como vive aquelas pessoas que estão ligadas a Jesus? Não é possível que seja da mesma forma. Não é possível que ao olharmos para uma pessoa ligada a Cristo e uma pessoa não ligada a Cristo, nós não encontremos diferenças. Se não aparentemente, pelo menos na sua conduta, no seu caráter, no seu proceder, em sua paz, em sua mentalidade, em sua cosmovisão. É nítida a diferença entre os que estão ligados em Cristo e os que não estão ligados em Cristo quando a tragédia nos abate. É nítida a diferença. Mas, além disso, Paulo vai explicar que há uma forma prática de viver a vida cristã. Que a vida cristã não é apenas algo teórico, que você sabe que você tem fé lá no fundo do seu coração, que o que importa é a sua percepção pessoal, a sua devoção, a sua vida de devoção pessoal. Não, Paulo diz que é possível identificarmos um cristão também pela maneira de viver, pela maneira de agir. É possível. A única diferença, queridos, é que, de acordo com o que nós aprendemos aqui na carta aos Colossenses, essa transformação não parte da gente. Paulo trata desse assunto porque uma heresia que já estava assolando a igreja colossense era que o homem, a mulher, o Filho de Deus alcança a plenitude espiritual, o aperfeiçoamento espiritual através de boas obras, de boas ações. São boas obras, sejam obras de caridade, seja até exercícios espirituais, como oração, jejum, coisa semelhante a essa. Os colossenses estavam aprendendo que dependia deles o aperfeiçoamento espiritual. Os colossenses estavam aprendendo que a partir do exercício de boas obras, eles alcançariam um patamar diferenciado diante de Deus. Aí Paulo ensina que não. Paulo fala que é o contrário. É um fator espiritual que vai redundar em boas obras. É um fator espiritual em nossas vidas que irá nos transformar a tal ponto que iremos passar a praticar boas obras que nós nem planejávamos antes. Um coração perverso, ruim, maligno. Paulo ensina aos Colossenses que não é através de uma ação altruísta de cada um que vamos chegar ao aperfeiçoamento, não. Paulo diz que há um fator espiritual que nos aperfeiçoa definitivamente, nos reveste, nos transforma em uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, e a partir de então nós começamos a praticar as boas obras que de fato agradam a Deus. E nunca o contrário. Esse fator espiritual é justamente a união do crente com Jesus. Então tudo parte da união do crente com Cristo. Tudo o início da caminhada cristã é a união do crente com Cristo. Não pode ser diferente. O início da nossa jornada não é quando nós gostamos da igreja, quando fomos com a cara do pastor, quando conhecemos a teologia, a história, nada disso. O início de nossa jornada cristã é a partir do momento em que nós fomos unidos definitivamente com Cristo, como vimos semana passada. Na primeira parte do texto de hoje, do capítulo 3, Paulo tratou exclusivamente dessa união do crente com Jesus.
Segundo o apóstolo, tudo na vida do cristão, como eu disse, dependerá de sua união com Jesus. Em primeiro lugar, o que os colossenses precisavam verificar era se de fato eles estavam unidos a Cristo. É possível estar unidos a uma igreja sem estar unido a Cristo. É possível estar unido com os irmãos sem estar unidos a Cristo. É possível você passar a vida inteira na igreja. Pastor Mark Driscoll, ele nos lembra isso. Você pode ter nascido na igreja, sido batizado na igreja, crescido na igreja, casado na igreja, velado na igreja e abrir os olhos no inferno do outro lado. Se você passou a vida inteira unido simplesmente à igreja e não a Jesus, é possível. Aí Paulo fala o seguinte, em primeiro lugar, vocês precisam verificar se de fato vocês estão unidos a Jesus. Olha o que diz o versículo do 1 ao 4. Portanto, se, tem esse se aí na sua Bíblia? São detalhes que faz toda a diferença, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha como Paulo trata das várias faces de nossa união com Cristo. Somente nesse pequeno trecho, do versículo 1 ao 4, Paulo afirma que, em primeiro lugar, nós estamos unidos a Cristo em sua morte. Em segundo lugar, estamos unidos a Cristo em sua ressurreição. Estamos unidos a Cristo, em terceiro lugar, diante de Deus. E, por fim, estamos unidos a Cristo, aguardando a sua manifestação. Só do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ver, de 1 a 1, esses pontos. Quando o apóstolo Paulo, aqui no versículo 3, diz que o crente verdadeiro está unido a Cristo em sua morte, é porque o cristão, ele já foi crucificado com Jesus. Por isso que ele está morto para o mundo. Paulo escreve essas palavras para lembrar, queridos, que a cruz de Cristo não era dele. Que a cruz, a qual Cristo carregou, não era dele, era dos colossenses. Era minha, era tua. Quando Paulo diz que nós estamos crucificados, nós morremos com Jesus, é porque toda a morte que estava reservada para nós, todo o castigo que estava reservado para nós, lembra da palavra de Deus? Aquele alma que pecar, essa morrerá. A sentença do Éden ainda, quando era paraíso, certamente morrerei se pecar. Era a morte que estava destinada a nós. Aí Paulo nos lembra aqui no versículo 3, que nós morremos dessa morte. Porque nós estamos unidos com Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, eu estava morrendo com ele, e você também. E os colossenses e Paulo. Então, a primeira face, o primeiro aspecto da nossa união com Jesus apresentado aqui é que nós estamos unidos a Cristo em sua morte. Em outra epístola aos Gálatas, Paulo disse o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. O verdadeiro cristão, o eleito, ele já morreu. Ele morreu com quem? Morreu com Jesus. O apóstolo ainda ensinou que quem já morreu com Jesus não pode ter os olhos fixos aqui nesse mundo, nem a mente fixa aqui nessa história. Para os que estão unidos com Cristo em sua morte, as coisas aqui da terra continuam maravilhosas, mas perde parte do valor. Maravilhosas porque foi Deus quem criou as coisas aqui desse mundo. Mas elas perdem parte do valor, porque nós já morremos para esse mundo. Por isso que ele diz aqui no texto que lemos: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Maravilha isso aqui. Característica de quem já morreu com Jesus, de quem está morto com Cristo, é que a esperança dele, a expectativa dele vai para além dessa história. Mas quando o apóstolo diz aqui no versículo 1,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está afirmando que, além de estarmos unidos com Cristo em sua morte, nós também estamos unidos com Cristo em sua ressurreição. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Mas, queridos, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida. Por isso que nós vivemos em novidade de vida. Por isso que a morte não nos aflige mais, como afligia antes. A morte para a gente ainda causa dor, ainda causa tristeza, mas não causa desespero. Nós vivemos uma nova vida. O cristão renasceu quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, foi fincada também a nossa vitória sobre a morte. Por isso, irmãos, que a morte não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. A morte não é o fim, a morte não é o fim da nossa esperança, a morte não é o fim de nossa alegria, de forma nenhuma. Um teólogo disse que a única coisa que a morte pode fazer é nos aproximar de Deus mais rapidamente. Estar unidos com Cristo em sua ressurreição significa que o crente viverá em novidade de vida, em uma nova vida, uma vida de quem já morreu para o mundo, porém ainda vive. Mas essa é apenas o segundo aspecto dessa nossa união com Jesus. Em terceiro lugar, seguindo, o apóstolo também disse que os crentes estão unidos a Cristo, ou com Cristo, diante de Deus. Ele afirma isso no versículo 3 ainda, quando ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, há uma posição diante de Deus. A mesma posição de Cristo. Uma posição de glória. Uma posição de quem venceu a morte, que os crentes agora também gozam. Os crentes têm sua vida guardada no Senhor. Os crentes não vivem mais separados de Deus por causa do pecado, mas mesmo considerando o pecado, a Bíblia diz que Jesus pavimentou um novo caminho, um novo acesso e nos reconciliou com o Pai. Por isso que hoje nós estamos também unidos a Cristo diante de Deus, porém somente mediante a nossa união com Cristo. Veja como é importante estar unido a Jesus. E por fim, Paulo nos ensina que chegará o dia que a nossa união com Cristo será visível a todos os homens. Todos verão. Veja o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está falando daquele dia em que a humanidade inteira, todo olho verá o nosso Cristo retornando nas nuvens em glória. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro e se aproximarão, se juntarão com Cristo nas nuvens. Querido, nesse momento, a humanidade inteira verá se a sua união com Cristo foi verdadeira ou não. Todos os que de verdade estão unidos a Jesus se manifestarão com Ele em glória. Que alegria. Paulo fala isso porque ele sabe que está escrevendo para crentes que, apesar de nascidos de novo, apesar de crentes de verdade, tinham que viver no meio de pessoas que sequer conheciam a Cristo, mas também no meio de pessoas que dizem que estão ligadas a Jesus, mas não estão. Aí Paulo lembra que vai chegar um dia que vai ser manifestado tudo. Tudo isso virá às claras. Vai ser o fim da nossa história, o fim de nossa jornada. Por isso que quem está unido a Cristo não se desespera. O nosso fim não é tragédia, não é morte. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, a respeito desse assunto: o fim da nossa caminhada não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas um hino triunfal da gloriosa ressurreição. A nossa jornada não terminará com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, não. Mas receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Lembra das palavras do apóstolo João? Nós não somos mais quem nós éramos. Ufa!
Graças a Deus, não é verdade? Mas nós também ainda não somos o que haveremos de ser. João completa dizendo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que maravilha. O fim da jornada do cristão, então, é tornar-se definitivamente semelhante a Cristo em um corpo incorruptível. E o resumo da primeira parte dessa mensagem é esse: o fator espiritual que Paulo apresenta em primeiro lugar. Ou seja, antes de qualquer coisa, precisamos ter certeza de nossa união com Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, em sua condição diante de Deus e na expectativa de sua manifestação. Agora sim, na segunda parte dessa mensagem, Paulo apresenta as consequências de nossa união com Jesus. A pessoa que está unida a Cristo vai viver de forma diferente. O resultado direto, imediato de nossa união com Jesus é, segundo a palavra de Deus, a morte de nossos desejos carnais, a morte de nossa carne. Estava muito bom, né? Estar unido com Jesus é excelente, mas agora vem a parte difícil. Olha o que diz o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vem uma primeira lista: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O que Paulo estava ensinando aqui, irmãos, é que quem está unido a Jesus, consequentemente será habilitado, terá condições de matar a velha natureza, de matar a natureza terrena. Natureza terrena aqui aponta para o estado natural do homem sem Deus. Um estado que o homem é regido, guiado, governado pelo pecado. Efésios 2 diz que nós éramos guiados por nossa carne. Espíritos malignos que atuam nos filhos da desobediência guiavam a nossa vida também. Mas quem está unido a Jesus tem essas vontades mortas instantaneamente? Não. Quem está unido a Jesus é habilitado a matar a sua velha natureza. Coisa que sem Cristo ninguém consegue fazer. Ninguém vence pecado sem Jesus. Ninguém vence pecado com boa vontade. Ninguém vence pecado com terapia. Ninguém vence pecado com, sei lá o que mais. Pecado se vence a partir da união com Cristo, fazendo morrer a natureza pecaminosa. Nesse ponto aqui, irmãos, Paulo citou 5 marcas da natureza pecaminosa que devem ser vencidas por quem está unido a Cristo. Primeiro, ele se refere a 3 marcas: prostituição, impureza e paixão lasciva, que querem dizer basicamente a mesma coisa: imoralidade sexual. São todas as formas de imoralidade sexual, de sensualidade indevida, inadequada, de infidelidade conjugal, de vida sexual antes do casamento ou fora do casamento, de pornografia, de homossexualidade e tantos outros pecados relacionados à sexualidade que eu não consigo enumerá-los todos aqui. Segundo Paulo, primeira marca de quem nasceu de novo é que ele faz morrer essa parte de sua natureza pecaminosa, relacionadas à imoralidade sexual. Outra marca da natureza pecaminosa, ou da natureza do homem que deve morrer, é o desejo maligno, aqui no texto que nós lemos. Prostituição, impureza, paixão lascívia e desejo maligno, que em uma tradução melhor seria cobiça maligna. O que é a cobiça maligna? É o desejo de fazer o que for necessário para adquirir o que você deseja, o que você quer. É a disposição de, independente dos meios, você abrir mão do que você precisar, você fazer o que for necessário. Aquela mentalidade de Maquiavel, de que o fim justifica os meios. Isso é um desejo maligno. Você fazer o que for necessário para satisfazer um desejo pessoal. Isso é desejo maligno. É aquela pessoa que não é contente, quer se contentar de qualquer forma.
por qualquer meio, em qualquer lugar. O desejo maligno é justamente o oposto de viver contente. De viver contente em toda e qualquer situação, que nós aprendemos com o mesmo apóstolo Paulo em outra carta. Viver contente, irmãos, não é estar acomodado em uma situação difícil. Há situações que geram incômodos de verdade. Mas preste atenção, em caso de estar incomodado, nós temos todo o direito e liberdade em Deus de planejarmos uma mudança de vida, uma mudança de status, uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, seja lá o que for. A questão seguinte, que o cristão não é movido por descontentamento. O cristão não se move, não pauta a sua vida por descontentamento. O que move a vida do cristão é propósito. Falei igual coach agora, né? Você ficou arrepiado, não foi, Camila? É propósito. O que é o propósito? O que a Bíblia diz que o cristão não é movido por descontentamento, no sentido de que você está infeliz aonde você está, e por infelicidade você começa a agir para mudar a sua realidade, e não porque você identifica que você pode ser usado por Deus e glorificar o nome do Senhor em outro lugar, em outra situação, de uma forma melhor. Isso é viver por propósito, é viver para a glória de Deus. Não há problema nenhum em você estar em algum grau insatisfeito com a atual situação. O problema é você ser movido por insatisfação. Sabe? Está insatisfeito. Está insatisfeito. A situação atual não lhe agrada, você acha que não é boa, não é benéfica. Pode mudar? Planeje uma mudança, execute uma mudança, mas, queridos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A última marca da natureza terrena apontada por Paulo aqui é a avareza. No versículo 5. A avareza, queridos, é o amor ao dinheiro, sabemos disso. Que Paulo também chama de idolatria. Seria a idolatria aos recursos, ao dinheiro. A avareza é quando o dinheiro torna-se um Deus, tomando o primeiro lugar na vida do homem. Paulo denuncia a avareza como sendo uma marca distintiva da natureza pecaminosa. Atualmente, esse pecado é muito difícil de ser identificado, porque a gente pensa naquele idólatra ao dinheiro, ou o avarento, aquele que se move de acordo com o dinheiro, somente naquelas pessoas que a gente sabe que é pão duro. Sabe como é que é? Mão de porco, mão de cavalo, não abre a mão de jeito nenhum. A gente pensa nessa pessoa. Mas por que eu digo que hoje é difícil a gente identificar o pecado da avareza ou da idolatria? Porque ele está disfarçado de medo honesto, de medo sincero. Eu vou explicar. Vou explicar. O amor ao dinheiro pode se manifestar na vida daquela pessoa que muda de humor, dependendo da situação financeira. Que dentro de casa tem paz ou não tem paz, dependendo da situação financeira. Que o relacionamento íntimo é afetado, dependendo do período do mês. Se por acaso está tudo em dia, se conseguimos recursos para pagar todas as coisas, o relacionamento está bom, o casamento está de vento em polpa, está tudo feliz, é uma alegria, é pizzaria, é churrascaria, é Punta Cana, é tudo que pode. Mas o que nós mais presenciamos no ministério pastoral e no aconselhamento são famílias que entram em declínio por causa de uma situação financeira difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas jamais deveria ter o poder de mudar o nosso humor, de abalar o nosso relacionamento, a paz dentro de casa, muito menos a nossa fé em Jesus. Sabe o que é isso, querido? É uma porção da idolatria ao dinheiro que você tem dentro do teu coração. O dinheiro resolve seus problemas. Você não quer ser, não, pastor, eu não quero ser rico, não. Eu sei que você não tem essa cobiça. Mas o dinheiro muda o teu humor. Isso é idolatria.
Depois de citar essas 5 marcas da natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, Paulo seguiu dando aos colossenses 2 razões pelas quais devemos matar a velha natureza. A primeira razão é porque a ira de Deus já recai sobre aqueles que não fazem assim, sobre os filhos da desobediência. Olha o que diz o versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Percebam, Paulo não diz que por essas coisas é que virá a ira de Deus. Ou seja, nós bem sabemos que há uma porção final da ira de Deus para ser derramada no dia do juízo. Mas segundo a palavra de Deus, aqueles que não matam sua natureza terrena, já experimentam uma porção da ira de Deus, já nessa terra, já nesse momento, já no tempo presente. Romanos capítulo 1, Paulo diz o seguinte: porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda forma de impiedade. Preste atenção no tempo do verbo. Paulo não diz que a ira de Deus se manifestará do céu. Paulo diz que a ira de Deus, há 2000 anos atrás quase ele falou isso. A ira de Deus se manifesta do céu sobre toda forma de impiedade. Juntando o que Paulo falou aos Romanos 1, com o que ele está dizendo aqui no versículo 6, nós entendemos que quem não mata a natureza caída, a natureza pecaminosa, já experimenta porções, não a porção final, o cálice dobrado da ira de Deus está reservado para o último dia, mas já experimenta porções da ira de Deus já nessa vida. É sério ou não é sério? Então esse é apenas o primeiro motivo. Devemos matar a natureza caída, porque a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Mas em segundo lugar, segundo Paulo, o cristão deve matar sua natureza humana, porque o pecado já faz parte do passado. Olha o versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas, toda essa podridão que ele acabou de falar, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Vivias. O crente não vive mais nelas. Olha o versículo 8. Agora, porém, agora o que, irmãos? Agora que vocês nasceram de novo. Agora que vocês estão unidos a Jesus. Agora que vocês não são mais o mesmo. Agora, porém, despojai-vos. A figura aqui, a imagem, é de você se despir. Tira a roupa, né? Despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí vem uma nova lista maligna. Olha o versículo 9. Não, ainda aqui no versículo 8, né? De tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. E versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes, se revestir de novo, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, queridos, Paulo aponta agora 6 marcas da velha vida que deve ser abandonada. A ira. Não tenha desculpa de que esse é meu temperamento. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Essa é Gabriela, não é você. Você nasceu assim, mas o Senhor te muda. A ira, indignação, maldade, maledicência pega a gente tudo, né? Linguagem obscena, mentira, como sendo práticas inadmissíveis em nossa nova vida em Jesus. Quem nasceu, está unido em Cristo, não pratica mais essas coisas. Seguindo, na terceira parte do texto de hoje, o apóstolo Paulo ensinou que quem está unido a Cristo viverá revestido de uma nova forma de viver. O que o Evangelho chama de um novo homem. Olha que maravilha. Até esse ponto, Paulo fez uma exortação pela via negativa. Agora ele vai permanecer em sua exortação, em seu ensinamento, porém pela via positiva. Ele vai fornecer agora uma lista positiva de pelo menos 7 marcas que obrigatoriamente devem ser encontradas em todos aqueles que estão unidos a Jesus. Obrigatório. Não é facultativo. Você não vai escolher das marcas aquilo que você quer fazer e o que você não quer fazer. Não é isso.
Em primeiro lugar, quem está unido a Cristo tem emoções santas. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que lista maravilhosa. Veja que quando Paulo vai fazer agora uma lista positiva, ou seja, das características de um verdadeiro crente, ele não começa falando de corte de cabelo, de roupa, de que bebe ou não bebe, o que come ou não come. Nada disso. Quando ele vai tratar da lista positiva, ele está falando de emoções. Primeira característica de quem nasceu de novo: suas emoções são redimidas. Suas emoções são revestidas agora, de forma que ele não reage mais à vida da forma que ele reagia antes. Nesse ponto, o apóstolo citou 5 formas do crente demonstrar que suas emoções foram transformadas, irmãos. A primeira delas é a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Já falamos aqui algumas vezes. Misericórdia é abrir mão do direito de ferir. É quando você olha e você tem o direito de ferir. Você ganhou na justiça, a lei está do teu lado. Mas você abre mão desse direito. Abre mão de direitos. Em uma época em que todo mundo só sabe gritar os seus direitos, correr atrás de seus direitos. A primeira marca descrita por Paulo para quem foi regenerado é que ele é a pessoa que abre mão de seus direitos, é misericordioso, mas ele também fala de mansidão, de humildade, marcas distintivas de um cristão, emoções convertidas. Não faz sentido um cristão que vive irado. Quem foi me contou a história de uma igreja que tinha um diácono, ficava lá na portaria e recebia as pessoas quase que chutando? Alguém me contou essa história. O diácono estava lá na portaria, aí a pessoa recebia e... Doideira, né? Alguém falou, mas ele é assim mesmo, é o temperamento, ele nasceu assim. Que loucura! Tem um amigo que ele estava numa igreja que quem recebia na portaria era a tesoureira. A pessoa chegava e recebia um envelope de dízimo e oferta. Não faz sentido. Gente que se ira com facilidade, que só pensa nos próprios direitos. Mansidão, tem um conceito de mansidão, que, ou seja, manso, era a forma que se chamava também uma terapia antiga para aplacar a febre. Um unguento que fazia uma compressa para aplacar a febre, se chamava de manso também. Ou seja, o manso é aquele que no calor do debate, é aquele que quando tudo está prestes a explodir, a pegar fogo, ele consegue acalmar os ânimos. É aquele que traz paz. Esse é o manso. Longânimo, aquele que sua paciência é enorme. Uma hora acaba, gente, mas ele é conhecido por sua paciência gigante. Emoções convertidas são marcas distintivas de quem está unido a Jesus. Em segundo lugar, segundo Paulo, quem está unido a Cristo tem paciência, que perdoa e suporta. Versículo 13. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Preste atenção aqui em mim. Os verbos suportar e perdoar estão no imperativo, ou seja, são ordens. Não é um conselho de Cristo. Paulo está dando um conselho para você, olha só, se você conseguir perdoar, vai ser bom, hein? Você fará bem, hein? Não é isso. É uma ordem. Perdoai-vos, suportai-vos. Suportar aponta para aquela paciência. Há quem diz que suportar é o mesmo que servir de suporte, servir de base. O irmão está pesado, mas você suporta-o, porque suas emoções foram transformadas, a sua vida foi transformada.
Um detalhe que Paulo nos traz a receita para perdoarmos como devemos, é porque Cristo nos perdoou. Cristo nos suporta. Da forma que ele nos perdoou, devemos perdoar também. Em terceiro lugar, quem está unido a Cristo é governado pelo amor. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo aponta o amor como elemento indispensável na vida do cristão. Nada vai acontecer se não for por amor. William Hendricks, um teólogo antigo, reformado, diz o seguinte: o amor é o lubrificante que permite que todas as outras virtudes funcionem bem. É o amor. Em quarto lugar, quem está unido com Cristo tem a paz de Cristo. Versículo 15, apenas a parte A: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo. Ou seja, é quando a paz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento, é ela que deve arbitrar as nossas lutas, as nossas desavenças. Em quinto lugar, quem está unido com Cristo tem gratidão. Segunda parte do versículo 15: e sede agradecidos. Ser alguém agradecido é nunca esquecer que tudo que tem vem de Deus. Em sexto lugar, quem está unido com Cristo tem a palavra de Cristo em sua vida. Versículo 16, a primeira parte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é apenas conhecer a palavra, não é apenas passar por uma classe de EBD ou coisa parecida. Segundo a palavra de Deus, quem está unido em Cristo, a palavra habita nessa pessoa, no sentido de governar. É a palavra quem guia essa pessoa. E em sétimo lugar, finalizando essa lista, quem está unida com Cristo tem comunhão com a igreja. A sétima marca de quem está unido com Cristo nessa lista é ter comunhão com a igreja. Olha o que diz o versículo 16, parte B: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, queridos, Paulo finalizou esse trecho apontando para a comunhão dos santos, para a congregação dos justos, para a membresia da igreja, como marca distintiva de quem está verdadeiramente unido a Cristo. Quem está unido a Jesus está unido a uma igreja. Por quê? Porque ele manda aqui, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, junto ou paralelo a essas ordens de Paulo, há dezenas de ordens na Bíblia, para que nós não andemos sozinhos. É um ajudando o outro, é levar as cargas uns dos outros, é orar uns pelos outros, é exortar uns aos outros. Aqui, instruí-vos mutuamente, ou uns aos outros, exortai uns aos outros. Ou seja, é somente na coletividade que nós encontramos a verdadeira vida cristã. É na coletividade. Você não consegue fazer isso sozinho em casa. Uma das nossas grandes lutas nesses dias tem sido fazer os irmãos entenderem que eles não são suficientes para a sua família. Não são. Você pode e deve ter a sua vida devocional, um culto doméstico, instruir sua casa, instruir a sua família, porém, você não é suficiente para a sua casa. Por causa disso, o Senhor nos deu igreja. O Senhor nos juntou em povo. Sempre que é falado de igreja na Bíblia Sagrada, é na coletividade. Não existe, não há a menor possibilidade de estar unido a Cristo e viver uma vida sozinha. Sem chance. Finalizando, percebam, irmãos, que as ordens de Paulo aqui é para toda a igreja. Segundo esse texto, instruir, aconselhar, ensinar, discipular, animar, exortar, não são obrigações apenas do pastor ou dos líderes. Segundo o texto que nós acabamos de ler, é uma responsabilidade de todos nós. Cuidar uns dos outros, ensinar uns aos outros, suportar uns aos outros, instruir uns aos outros, exortar uns aos outros, animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Todo cristão tem essa responsabilidade. Paulo finaliza esse texto no versículo 17, dizendo o seguinte: tudo o que fizerdes,
seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo significa tudo. Todas as palavras, as ações, as iniciativas, todas as nossas práticas, todas as nossas emoções, tudo deve ser submetido ao senhorio de Cristo. Amém? Luiz Berkoff, um teólogo também respeitado, ele diz que ele define a união do crente com Cristo da seguinte maneira: é aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude do que ele é a fonte de vida e da força do seu povo, de sua bênção e de sua salvação. Há vários textos na Bíblia que apontam para a realidade dessa união do crente com Jesus. João capítulo 15, versículo 5, diz que somos os ramos e Jesus a videira. 1 Coríntios 6,15 diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. 1 Pedro 2, 4 diz que Jesus é o fundamento e nós somos pedras vivas. Efésios 5 faz analogia do casamento para falar de nossa união com Jesus. Enfim, somos beneficiados somente quando estamos unidos a Cristo. Eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações práticas para colocarmos em prática ao longo da semana. Queridos, provavelmente temos perdido nossa luta contra alguns pecados porque nós temos lutado da forma errada. Porque ao invés de lutarmos contra o pecado, porque nós não lutamos para nos aproximar de Jesus? Nós iremos vencer os nossos pecados não é à medida que nós lutemos contra eles. É à medida que nós não nos aproximamos de Jesus. Pecados que se transformaram em vícios no dia de hoje, nos tempos de hoje. Segundo alguns especialistas, por exemplo, a grande epidemia da humanidade na atualidade é a pornografia. Quantos homens e mulheres são escravos da pornografia? Como se vence a pornografia? Tem aplicativo, tem site, tem forma de botar algo espião, há várias formas de tentar vencer um pecado como esse. Mas é aproximando-se cada vez mais de Jesus que nós vencemos os nossos pecados. É possível que você esteja lutando da forma errada. A sua vontade é mais forte do que você, como a minha vontade é mais forte do que eu. Por isso que eu corro para os pés de Cristo toda vez que a minha carne deseja me governar, que os pensamentos desejam nos governar. Corra para Jesus. Corra para Jesus. É amadurecendo o seu relacionamento com Deus, deixando de ser um cristão garoto, menino, novo, neófito. É com amadurecimento espiritual que nós vencemos as nossas lutas. E olha que nós temos visto bons homens, maduros na fé, caindo em desgraça do pecado. Se eles que são os gigantes correm esse risco, que dirá nós que somos anões? Precisamos desenvolver um relacionamento com Jesus ao ponto de termos habilidade para vencer os nossos pecados. Mas também a forma de vida cristã, com emoções santas, humildade, misericórdia, a paz de Cristo, comunhão entre os irmãos, não surgirão de forma natural. Se eu ficar em casa lendo bons livros, fazendo bons estudos, esperando sentir vontade de assumir o compromisso com os irmãos, isso nunca vai acontecer. Naturalmente, nós nos afastamos uns dos outros. Somos uma igreja nova, porém já estamos 4 anos caminhando junto. Tem irmãos que não se conhecem ainda. Porque é natural, é da nossa natureza, acabar o culto, a gente se dispersar. É da nossa natureza nós procurarmos apenas aqueles que nós temos mais afinidade. Isso é natural, esse é o natural. É por isso que aos Filipenses, Paulo ele ensina os irmãos a se esforçar. Esforçai-vos diligentemente para manter o vínculo da paz. A comunhão entre os irmãos exige esforço, porque por natureza, por conta própria, você não quer conhecer mais ninguém. A grande questão que deve surgir a partir dessa mensagem é como na prática podemos ter certeza que estamos unidos a Jesus. O início de tudo, irmãos, é o arrependimento. Ninguém é unido a Cristo
se não passou pela via do arrependimento dos pecados. Se você já se arrependeu dos seus pecados em algum momento, se os seus pecados ainda lhe causam vergonha, é sinal que você está unido a Jesus. Estar unido a Cristo não significa que vamos deixar de pecar. Estar unido a Cristo significa que nossos pecados nos fazem mal. Nós nos envergonhamos dele. É aquele dia que você chega no culto e não consegue fazer uma oração. Você lembra do que você fez ontem à noite, sexta-feira, quinta. O pecado te envergonha. É porque você nasceu de novo. É uma evidência de que você nasceu de novo. Busque arrependimento. Se por acaso você é uma daquelas pessoas que não se envergonha das práticas, busque em Deus arrependimento. Arrependa-se hoje, para que você saia daqui com a certeza de que a sua união com Cristo está estabelecida e você está habilitado a viver em novidade de vida. Amém?